Bom, nós vamos conversar hoje sobre uma atitude contagiante. E essa palavra vem porque a gente está vivendo os últimos dias do ano de 2024. E eu gosto sempre de, quando vai chegando no finalzinho de novembro, começo de dezembro, começar a pensar um pouco sobre aquilo que virá, né? E eu gosto sempre de pensar no final do ano, no ano próximo já, porque tem muita coisa para ser vivida. Depois, mas agora também. Então, tem alguma coisa que você precisa entender ainda para esse momento, para finalizar bem o ano de 2024. Nós estamos às vésperas de um novo momento na nossa vida como igreja. O ano que vem nós vamos trabalhar como tema o ano da prosperidade. A gente vai trabalhar muita coisa interessante e importante sobre isso. E nós não vamos falar só sobre a questão que envolve a sua vida financeira, não é sobre isso. É para muito além de tudo isso, né? Nós estamos já com o propósito de, no mês de fevereiro, ter o seminário de verão, e no seminário de verão nós vamos falar sobre vida próspera, e eu quero que você esteja aqui, serão 4 encontros apenas, todo ano a gente tem o seminário de verão. A gente ainda não está tendo CTM, nós não estamos naquele gás todo, né, no momento do ensino da Betel, mas é também um momento de aprendizado muito importante. E vai ser uma classe única esse ano. Esse ano a gente não vai ter outras classes, mas vamos ter uma classe focada. Por quê? Porque se nós estamos vivendo e vamos viver o ano da prosperidade, então acho que todos têm que entender logo no começo o que a gente deseja que você possa experimentar. Então, vem todo mundo junto. No mês de janeiro, nós vamos abrir as inscrições. Você precisa fazer a sua inscrição para a gente preparar o material. E você cola com a gente, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Os encontros serão nos dias em que nós realizamos o encontro das células, às quartas-feiras. Como em janeiro a gente não tem reunião de célula, então a gente vai estar aqui para aprender junto e já se engajando para o novo ano, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 11. A gente vai ler esse texto, 1 Samuel, capítulo de número 11, nós vamos falar sobre ter uma atitude contagiante. 1 Samuel, abra sua Bíblia, por favor. Se você tem aí no seu smartphone, abra o seu smartphone, mas não deixe de acompanhar o texto. 1 Samuel, capítulo 11, nós vamos ler do versículo de 1 até o 11 apenas. Bom, Saul tinha sido levantado rei sobre a nação de Israel e algumas pessoas não haviam aceito muito bem ainda a liderança dele. A nação estava um pouco dividida sobre isso, até porque nós temos um grande líder que é sobre a nação, que é o profeta Samuel, e essa vinda de Saul para assumir a liderança da nação de Israel foi um pouco controversa. Algumas pessoas não queriam, Samuel tinha ficado um pouco chateado com a coisa toda, mas acontece que Saul ele já tinha sido ungido. E agora nós temos um momento da história que ainda retrata o início da jornada de Saul, e isso vai descrever para nós o que Deus pode fazer no coração e através do coração de uma pessoa que se permite ser contagiado pelo poder de Deus, tocado pelo poder de Deus. Nós temos a história de Saul dividida em basicamente 3 partes. Sua vida antes de ser rei, depois o momento em que ele é chamado e quando ele é muito usado por Deus. Ele foi muito usado por Deus no começo. No começo do seu reinado ele levou Israel a grandes vitórias. Mas depois daquele momento onde eles têm que enfrentar os filisteus, e Davi é o homem da vez, porque Saul já tinha desagradado muito a Deus, então ele vence, né, os filisteus, vencendo o grande gigante Golias. Agora a figura da vez passa a ser Davi. O Senhor, a Bíblia nos diz que ele havia rejeitado Saul pelas suas atitudes. Ele começou a fazer coisas erradas, mas a gente está num bom momento da história dele, e é isso que a gente vai focar. E eu quero que você tente
guardar no seu coração algumas coisas nessa noite. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto então. Diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um trato conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: eu só farei um trato com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Ele não estava querendo muita coisa não, só o olho direito. E há um porquê ele quer o olho direito. Daqui a pouco eu vou explicar para você. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier ao nosso encontro, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que está acontecendo com o povo? Por que eles estão chorando? Então, lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, observe agora, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Diga, eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá, totalizando 330.000 da infantaria. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes, Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Amém? Embora seja um cenário sangrento, há muitas lições poderosas aqui. Que Deus assim abençoe sua palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Gente querida, vamos lá. Não basta nós contarmos os nossos dias. Nós estamos às vésperas de um novo ano. Semana passada, no domingo, a gente fez aqui as contagens. Domingo passado faltavam 44 dias. E eu disse que nós tínhamos novas oportunidades. A partir de hoje nós temos, irmão Maurício, 37 dias. E não basta nós simplesmente nos certificarmos de que existem 37 dias para finalizarmos o ano e começarmos a cantar: olha, hoje falta 35 dias, amanhã falta 24, está chegando perto do Natal, nossa, o Natal, que coisa boa, dia 31, que dia maravilhoso. Não é isso, não é sobre isso. A gente precisa, se desejamos ter uma vida muito abençoada no ano de 2025, completar essa carreira nesses 30 e poucos dias que faltam com uma atitude explosiva na presença de Deus, uma atitude contagiante. Quando nós pensamos no poder do Espírito Santo que é derramado sobre a vida de Saul, é isso que motiva ele a se levantar com toda a força e a levar Israel a essa grande vitória, a fazer essa convocação diante de toda a nação, e o povo responde com alegria, e eles vêm junto, e eles colam junto, e de repente ali já era um contingente de 330.000 homens. E o texto diz que ele divide em 3 grupos. Nós estamos falando de uma imensidão de pessoas. Nós estamos falando de muita gente. Só Itanhaém tem 120, 110 mil habitantes. O censo diverge um pouquinho às vezes, mas coloque aí 100 mil habitantes. É como se a gente tivesse isso quase 4 vezes.
Imagina isso, todos os moradores dessa cidade se reunindo para uma grande batalha. Então, irmãos, não basta contarmos os dias que virão, nós precisamos nos comprometer com um processo e avançar. Você está num processo ainda, eu sei que tem gente que está aqui dentro, que está passando por um processo dificultoso, alguns estão em sofrimento, eu sei disso, alguns estão aí passando por lutas, por provas tão grandes que, quando a gente olha e fala assim, Deus, é só o Senhor para sustentar. Mas também tem gente que, infelizmente, não está conseguindo entender que o que tem que prevalecer sobre a sua vida é o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, e eu falei isso hoje pela manhã. Só existe uma pessoa capaz de frustrar os propósitos de Deus sobre a tua vida, é você mesmo. Você pode ter recebido promessa de Deus, palavra profética, você pode ter recebido visão espiritual, sonhos sobrenaturais, visão de céu aberto sobre o seu futuro, sobre aquilo que será. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, se da sua parte não houver um comprometimento com a palavra e um dobrar de coração rendido, absolutamente rendido a essa palavra, você não vai alcançar isso que Deus prometeu. A sua vitória se condiciona a uma coisa que se chama obediência. Está dando para entender? Então, por favor, não coloque a culpa em Deus, se esse é o seu caso. Se você tem recebido promessa de Deus, se você tem recebido visão do céu, se Deus tem falado com você por A mais B e tem dito, eu estou com você, eu quero te fazer vencedor, mas o seu coração, por conta de conveniências, se dobra ao seu próprio eu, ao invés de se dobrar à vontade que está registrada aqui nesse livro eterno. No nome de Jesus, não seja louco, não faça isso. Mas se dobre diante dos propósitos de Deus e busque os propósitos de Deus. Às vezes a gente geme, irmãos, queridos, para alcançar o propósito de Deus na nossa vida. Sim ou não? É fácil? Não, nem sempre é fácil, porém, quando nós temos um coração rendido, as coisas ficam mais fáceis. Uma frase que vai ser projetada aqui, a nossa simples sobrevivência não agrada a Deus. É necessário que tenhamos uma atitude contagiante. Diga assim, eu preciso ter uma atitude contagiante. Amém? Você vai ter uma atitude contagiante em nome de Jesus? Ih, que amém mais abençoado, irmãos. Misericórdia. Vamos lá, nós estamos para fechar 2024 e esse ano tem que ser fechado com chave de ouro. Se depender de mim, eu até empurro você. Fala, vamos lá, irmão, vamos lá. Né? Vamos lá, porque no nome de Jesus, Deus tem mais para nós. Deus tem mais. De verdade, quantos aqui foram abençoados esse ano? Vamos falar de prova. Prova eu sei que todo mundo enfrentou. Eu fui abençoado, muito abençoado. Só que Deus tem mais para nós. Deus tem mais. Eu quero que você creia nisso. Em resumo, 3 coisas são importantes. Faça tudo o que você for fazer com muito amor, no finalzinho desse ano agora. Se comprometa com a palavra de Deus, vivendo essa palavra, e tome cuidado com o próximo passo. Próximo passo. No próximo passo, você não pode errar. E o próximo passo vai definir a colheita que você vai receber na sua vida. Então vamos observar algumas lições com base nesse texto. Essa mensagem vai ser um pouco mais expositiva. Primeira coisa que você precisa entender é que uma atitude contagiante exclui acordos com o diabo. Amém? Você não pode, não tem conversa com o diabo. É assim, não tem conversa. Não tem conversa. E o que você precisa entender é que o inimigo tem os seus agentes. E esses agentes, eles vêm para causar intimidação. O diabo vai usar pessoas para tentar te intimidar. Ele tem usado pessoas para tentar soprar no ouvido de alguns de vocês. O texto diz, de uma forma muito interessante, que o amonita Naás avançou contra Israel, contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou. Era um cenário de guerra. E os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos a você. Gente, sabe qual que é o problema aqui, nós encontramos aqui? É que o inimigo ele é tão astuto que o objetivo dele para nos tirar do propósito de Deus é cegar os nossos olhos, tirar a nossa visão. O diabo, se ele conseguir tirar a sua visão através das propostas que as pessoas que são usadas por ele lá fora conseguirem influenciar a tua vida, você está arruinado. E você não é um arruinado, no nome de Jesus, e você não vai se dobrar
as propostas. Há muitas propostas que estão sendo feitas aí sobre a vida de vocês. E agora chegou a hora de avaliar, de parar, de entender, de refletir. E é muito interessante porque o inimigo, ele sabia como é que ele poderia dominar essa parte, pelo menos Israel, os moradores de Jabes. Bom, o texto fala que Naás, ele respondeu da seguinte forma: nós só faremos um trato com vocês, sob uma condição, a de arrancar, qual olho que está escrito aí, irmãos? Olho direito. Olho esquerdo de vocês aqui, olho direito. Por que olho direito? Porque os moradores de Jabes, eles eram flecheiros extraordinários. Os habitantes de Jabes, eles eram pessoas versadas em esticar a flecha e acertar o alvo. E se eles se rendessem diante disso, eles estariam arruinados. Não haveria possibilidade de um revide, de se levantar contra aquele homem opressor, contra aquele povo opressor. Interessante, as propostas dos filhos do diabo. Primeiramente, eles querem tirar a nossa visão. E a segunda coisa, pela pressão, tentar nos levar à rendição. Vocês vão se render a nós. 7 dias. Queridos, o que nós precisamos entender nessa noite é que não tem possibilidade de fazer trato com o inimigo. Você não pode fazer. E aí, cada um de vocês agora tem que avaliar o próprio coração e ver as propostas que estão sendo feitas do mundo aí para fora, a tua vida, e que estão tentando fazer com que, através dessa proposta, na verdade, a proposta é só uma coisa para te chamar a atenção. O que o inimigo quer é muito mais. O que o inimigo da nossa alma quer é muito mais. E se ele conseguir tocar no nosso coração, e nós fizermos algum tipo de trato com o inimigo, nós vamos sofrer sérias consequências. Pastor, eu não estou entendendo. Nos negócios, tem gente tentando colocar pessoas aqui no bolso. No que diz respeito às oportunidades que estão sendo oferecidas, algumas oportunidades, cuidado. Pessoas que tentam colocar no bolso aí outras pessoas, inclusive pessoas casadas. Homens galanteadores, mulheres galanteadoras que tentam se aproximar aí dos casais com intenções equivocadas, erradas e com propostas. Você tem que saber dizer não. O Senhor quer que você hoje se levante na força do poder dEle e que você não tenha conversa com o inimigo. O inimigo está vindo por um caminho, mas ele tem que fugir por 7, em nome de Jesus. Ele tem que fugir por 7. Então levante uma de suas mãos agora. Tem uma palavra de vida sobre a tua vida no nome de Jesus. Senhor, eu declaro que no nome de Jesus, os meus irmãos no Senhor já são mais que vencedores. E eu declaro, Pai, que nenhum acordo será feito com pessoas maldosas e com o inimigo da nossa alma. Eu declaro no nome de Jesus que os teus filhos saberão discernir e dizer não para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Você precisa dizer não. Você quer ter um final de ano abençoado? Então você precisa romper. Ah, pastor, eu estou aqui parafraseando uma situação. Eu estou quase assinando um acordo de paz. Não assina. Não assina não. Assina não. Discirna o que você está vivendo. Discirna, entenda o que você está vendo, entenda quais são as propostas que estão sendo colocadas diante de você. Discirna, você tem que discernir. Irmãos, não tem acordo com o diabo, não tem acordo com as pessoas maldosas, não tem acordo com as trevas, nós não temos acordo. Você não pode assinar esse trato, esse trato ele tem que ser rasgado, ele tem que ser jogado fora. No nome de Jesus, seja corajoso para discernir o que o inimigo está tentando fazer na tua vida. No nome de Jesus, abra os seus olhos. Pastor, está me faltando visão, então peça para Deus te dar visão espiritual, peça para que Ele fale com você do jeito que Ele quiser falar, mas no nome de Jesus, só dê um passo adiante se você tiver a aprovação de Deus, não vai assinando nada não. Nenhum acordo, não tem paz com o diabo, não tem paz com o inimigo. Não tem paz consigo mesmo,
Quando o meu coração está dizendo, não cumpra a palavra de Deus, nem com você tem que assinar acordo de paz. Ah, mas eu estou querendo fazer isso aqui, mas o que você está querendo fazer? À luz da palavra de Deus, você tem a bênção de Deus? Você não tem, irmão. Você está querendo fazer acordo consigo mesmo e você vai ser envergonhado. Então, no nome de Jesus, não faça isso. Essa palavra é uma palavra de alerta hoje, irmãos. É uma palavra de alerta, uma palavra de cuidado, de zelo, de amor. Ah, eu quero ter um ano de 2025 abençoado. Então, observe, uma atitude contagiante, ela exclui qualquer tipo de acordo com o inimigo da nossa alma e com as pessoas usadas por ele. O inimigo é derrotado, irmãos. E como a gente fica assim, sabe, com o coração às vezes apertado no nosso peito, porque nós vemos ele se ir andando no meio da comunhão da igreja. Nós vemos ele tentando atrapalhar a vida das pessoas. Nós vemos ele, sabe, colocando às vezes coisas como que pintadas de ouro na vida, na frente de alguns. Você precisa discernir, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa entender, você precisa pedir para Deus visão do céu, para não fazer acordo errado. Não faz acordo errado. Por favor, para pensar um pouquinho. Reflete, pensa. Não contraria a palavra de Deus, não vá na contramão da palavra de Deus, não faz isso. Todas as vezes que nós vamos na contramão da palavra de Deus, vou só citar um exemplo. Deus está mandando perdoar, você fica lá com o seu coração duro. Passa um mês, coração duro. Passa 3 meses, coração duro, não perdoa. Passa um ano, está lá com aquele ranço no coração, atrapalhando a sua própria vida. Sabe o que você está fazendo com isso? Você está assinando um acordo com o diabo, de não perdoar. É isso. De não perdoar. E quem é o maior prejudicado? Você mesmo, porque você não perdoa. Ah, mas o outro não quer conversar comigo. O problema é dele, se ele não quer conversar, você precisa perdoar. Se depender de você, vai até a pessoa, peça perdão. Se não tiver conversa, simplesmente coloca na mão de Deus, mas você fez a sua parte. E não fica, sabe, correndo, não fica desesperado. Às vezes você quer, não, porque a pessoa não olha para mim, porque não sei. Irmão, pelo amor de Deus, descola. Você não quer ser abençoado? Você não quer ser abençoado? Então perdoa do jeito certo. Você não perdoa por si mesmo. Você perdoa para ter paz com Deus. E se a pessoa quiser ter um bom relacionamento com você, amém. Se não quiser, não tem o que fazer. Pode ser drástico o que eu estou falando. Alguns aqui podem até interpretar como uma falta de amor. Onde se viu o crente fazer isso? Ué, mas se a pessoa não quer um acordo, não quer ter paz com você, o que você vai fazer? Você vai ficar toda hora, você vai ficar, sabe, se humilhando, dizendo, meu irmão, não sei o quê, não sei o quê. Não, irmão. Vira a página. Senão, sabe o que acontece? Quando esse tipo de coisa, por exemplo, acontece no meio de uma comunhão, de uma igreja, o que acontece? A pessoa começa a ficar amarga, começa a ficar entristecida, daqui a pouco está falando o quê? Ali já não é mais o meu lugar. Quando, na verdade, tem um propósito de Deus na sua vida naquele lugar. E aí você vai fazer o quê? Se dobrar diante do seu coração, porque você não está conseguindo administrar isso na sua cabeça, ainda vai colocar a culpa diante de Deus. Porque, não, irmão, espera um pouquinho, separa as coisas, para aí. Para com isso, em nome de Jesus. O seu acordo precisa ser com o sangue do Cordeiro. Nem consigo mesmo, é com o Senhor. Bom, esse texto fala dessas coisas terríveis que esse homem chamado Naás estava tentando colocar sobre a vida da nação de Israel. É interessante que a história da igreja, quando a gente olha para a história da igreja, a história ela é linda, porém ela teve assim muitos momentos difíceis. Mas uma coisa é certa, esse povo não fez acordo com o inimigo. O povo de Deus, chamado igreja, não fez acordo com o inimigo. Vamos pegar um pouquinho a história passada, vou citar 2 exemplos aqui. Teve um imperador chamado Nero, que ele assumiu Roma com 17 anos de idade. E a história conta que ele mandou matar a sua mãe e a sua família. Ele era maldoso, era um cara com a cabeça bagunçada. Aos 27 anos de idade, Nero, ele colocou fogo dos 14 bairros de Roma, 10 pegaram fogo. Ele colocou fogo na cidade. E ele disse que aquilo ali foi porque ele queria alcançar alguma coisa maior.
Na verdade, ele tinha um propósito de fazer uma tremenda construção, ele queria limpar a área. A história conta isso. Bom, a Bíblia nos diz, a história nos diz, e a Bíblia conta também do sofrimento dos cristãos, mas a história nos diz que ele era uma pessoa tão maldosa que ele começou a perseguir os cristãos. E a história nos conta que ele lançou seus milhares. Também conta-nos a história de que faltaram árvores em torno de Roma para que as cruzes fossem construídas, de tanta gente que ele perseguiu. Um pouquinho mais adiante, teve um imperador chamado Vespasiano, e depois então, quando ele assume o poder, ele inaugura o chamado Coliseu de Roma. É uma obra extraordinária que existe ali em Roma, eu mesmo tenho vontade de conhecer esse lugar, e ali foi o túmulo de milhões de cristãos. A história também conta que na festa inaugural, que durou 100 dias, foram mortos mais de 10 mil pessoas. Em 100 dias, 10 mil pessoas. Os leões, os gladiadores, essa que era a época dos gladiadores, e isso tudo aqui aconteceu. Mas esse povo aqui tem uma coisa especial. Eles não negaram a sua fé. Eles não fizeram acordos com o inimigo, não. Eles pagaram com a própria vida, mas eles não fizeram acordo com o inimigo. Está dando para você entender alguma coisa? Olha só, quando a gente olha para o nosso texto, nós temos os moradores de Jabes às vésperas de fazer um acordo de paz com o inimigo. Estavam às vésperas de fazer. Mas aí alguém lá, capacitado por Deus, só pode ser isso, orientado pelo Espírito Santo, pensou assim, bom, nós vamos mandar notícias para a nação de Israel toda. E se Israel vier com a gente então vai se livrar dessa. E aí eles dão 7 dias para Naás e fica estabelecido assim. Todos esses irmãos do passado, quando lembramos então agora dos cristãos, eles tiveram uma vida contagiante, a ponto de morrer pela visão. Amém? Eles morreram, mas eles não negaram. Eles não fizeram acordo. E eles pagaram com a própria vida. O pastor Paulo Mazzoni disse uma coisa muito interessante. Crente morto é Marte, mas crente derrotado é a melhor propaganda do diabo. É isso. É isso. Observe. Crente morto, que não nega a fé, que vai firme até o final da vida, ele vira Marte. Se ele é morto pela causa do Senhor, então, como nós temos hoje acontecendo, pessoas morrendo porque não negaram a sua fé em Deus, têm se tornado mártires. E graças a Deus porque não negam a fé. Mas observe, crente derrotado é a melhor propaganda do diabo. É ou não é, irmão? Sim ou não? É propaganda do diabo. Observa, o mundo lá fora, se viver uma situação de adultério, tanto faz como tanto fez. Mais um que traiu, que fez isso, que fez aquilo. Mas vai um crente de dentro de uma igreja, qualquer igreja dessa cidade, cometer uma situação dessa aí, cometer um pecado desse, um erro desse. Todo mundo aponta o dedo. Quer que eu cito aqui, os primeiros a apontar o dedo, muitas vezes, os da própria igreja. Porque olha, está vendo, está no pecado, porque não sei o quê. Irmãos, a gente está numa vida e nós precisamos entender a importância de levar as pessoas à restauração. A gente não tem que aceitar as coisas. Nós não temos que aceitar. O que é pecado continua sendo pecado. Mas nós precisamos estender uma mão que restaure. Mas que, de fato, o crente derrotado é uma propaganda para o diabo? E é mesmo. Se torna propaganda. As pessoas lá fora apontam o dedo e que Deus tenha compaixão de nós, para que nós nunca caiamos nesse opróbrio. Amém? Bom, a igreja primitiva, ela exalava o perfume de Cristo. E a pergunta que eu faço, e nós? Qual é o nosso compromisso, por exemplo, com as pessoas perdidas dessa cidade? Qual é o nosso compromisso com a visão que Deus tem dado a nós como igreja? Qual que é o nosso comprometimento com a verdade eterna, né? Com Deus? Será que nós não estamos com a nossa visão embaçada pelas propostas que estão sendo feitas para nós? Será que a gente não está sendo tentado a se dobrar diante das propostas que estão sendo feitas a nós? Cada um aqui avalie o seu próprio coração. E, por favor, no nome de Jesus, eu quero insistir, não tem acordo de paz com o diabo, não existe isso.
ele só vem para ganhar. Na verdade, o que ele está querendo propor, o que, que é? É oprimir, ele quer matar, ele quer acabar. Se ele tirasse a visão daquele povo, eles nunca mais seriam os mesmos. É isso. E eu ainda acho, na minha humilde visão, que o propósito dele é que, se houvesse alguma possibilidade de revolta do povo de Jabes contra Anaás, mais do que depressa eles mandavam matar todo mundo. Mas como Deus é rico em misericórdia, ele levanta pessoas certas, com uma atitude contagiante. É disso que a gente vai começar a falar um pouco mais agora. A segunda coisa, então, que você precisa compreender com base nesse texto, é que é necessário o derramamento do Espírito Santo para que exista uma atitude contagiante. Diga, é preciso o derramamento do Espírito. Agora vocês vão falar como Betel. É preciso o derramamento do Espírito Santo. E aí eu pergunto, quem é que Deus vai levantar aqui na força do seu poder? Quem é que Deus vai levantar na força do seu poder? Quem é que se coloca na brecha? Quem é que se coloca à disposição? Quem é aqui que vai se levantar com aquela visão do alto para contagiar o coração de outros e dizer, não é assim, não tem acordo, porque eu não vou deixar. E nós precisamos nos levantar exatamente desse jeito. Contra a vida daqueles que estão prestes a fazer acordos com o inimigo, nós precisamos intervir como igreja, nós precisamos agir como igreja. Pelo menos em oração, meus irmãos, pelo menos em oração. A gente não tem que ver gente fazendo acordo com o diabo no seio da igreja, no meio da comunhão, e simplesmente ficar de bracinho cruzado, dizendo, não tem problema sim, é meu irmão e eu amo a vida dele, e eu vou correr atrás pela vida dele em nome de Jesus. Se ele está com a cabeça zoada, problema é dele. Se eu estou com a minha cabeça no lugar, então eu falo, irmão, recobra a consciência aí, vamos junto. Não deixa o seu irmão fazer acordo errado. Não vamos deixar as pessoas da nossa comunhão fazerem acordos errados, em nome de Jesus. Tem gente que está com a mão na caneta já, meus irmãos. Mas Deus é poderoso para intervir. Deus é poderoso para fazer diferente, Deus é poderoso para fazer uma reviravolta. Como eu creio que o Senhor pode vir sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a vida das pessoas que nós conhecemos, sobre a vida daquelas pessoas que estão quase dando um passo, que nós sabemos que não vai dar coisa boa, mas como nós sabemos que Deus pode agir nisso tudo. Por isso é importante que a igreja ore, nós precisamos orar. Nós estamos orando pelas famílias. Amanhã a gente finaliza o nosso jejum. Foram 21 dias, é isso? 14 dias, desculpa. Estou aumentando mais 7, é isso, ó. Misericórdia, 14 dias de oração pela família. E Deus fez obras, irmãos. Amém? Deus fez obras, Deus moveu as águas. Eu tenho certeza disso. Então, olha só, é necessário o derramamento do Espírito para que exista uma atitude contagiante. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, mas o que está acontecendo com o povo? Por que eles estão chorando? Então, lhes contaram que os homens de Jabes tinham dito. E observe, agora, esse fogo, esse poder que vem do céu sobre a vida de Saul. Quando Saul viu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Diga, Saul ficou furioso. E sabe o que Deus quer? Quer que você fique furioso com toda a tentativa que o diabo está fazendo contra a vida das pessoas em nossa volta. Irmão, tem que ter uma santa indignação. A gente tem que botar o inimigo para correr, irmãos. Não tem acordo com ele, não tem acordo. Você não vai fazer acordo, em nome de Jesus. Você não vai fazer acordo, você vai se levantar na força do Senhor e você vai vencer. Mas você vai vencer por quê? Porque eu estou dizendo que você vai vencer? Não, porque o Espírito Santo já é sobre a tua vida. Ele já é sobre você, você já tem o poder do Espírito sobre o seu coração. O Espírito Santo que nos tira do conformismo, é Ele que nos tira do conformismo, é Ele quem nos move para fora do comodismo e eleva a nossa visão do reino de Deus. Sabe quem está fazendo a obra aqui? É o Espírito Santo, mas Ele tem que usar alguém. E eu repito a pergunta, quem é que vai se colocar na brecha aqui?
Quem é que vai se colocar nas mãos do Senhor aqui e vai dizer, Deus, usa a minha vida? Quem é que vai se levantar, quem sabe como o profeta Isaías, dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai se levantar como o profeta Jeremias, depois de ter sido convencido por Deus, e dizer, Deus, eu estou aqui, então faz a tua obra. Ele deu desculpa para Deus. E pode ser que você esteja mais ou menos nessa pegada. Ai, Senhor, eu sou muito novo. Ai, Senhor, eu já tenho idade avançada. Ai, Senhor, eu estou na meia idade. Mas nunca vai estar bom então? Você nunca vai ter disposição? Se é muito novo é porque é muito novo. Se é muito velho é porque é muito velho. Se está no meio da vida é porque está no meio e tem coisa para trás e tem coisa para frente. Como que é o negócio? Pelo amor de Deus. Vamos levantar a cabeça, vamos se levantar no nome do Senhor dos Exércitos e vamos enfrentar, vamos para cima. Sem medo de ser feliz, irmãos. A obra do Espírito Santo no passado, como era feita? A gente sabe, Antigo Testamento, o Espírito de Deus descia sobre a vida das pessoas, como é o caso aqui, capacitava as pessoas para a guerra, para a libertação, para momentos extraordinários, e depois o Espírito Santo se retirava da presença dessas pessoas. Deus era presente ali abençoando, mas essa capacitação, esse poder sobrenatural, ele era por um dado momento. O Espírito Santo ele capacitava as pessoas. Mas olha só, a boa notícia é que no Novo Testamento nós temos um texto que fala que nós receberíamos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. A palavra poder ali, em Atos capítulo 1, verso 8, é dunamis, e dunamis é a ideia da explosão da dinamite. Então significa que nós temos o poder de Deus como uma força capaz de arrebentar qualquer capeta, em nome de Jesus. Amém? Vamos glorificar o Senhor? Você tem, é sobre a sua vida. O Senhor é sobre ti. Você já tem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre a sua vida. E graças ao nosso bom Deus por isso. Mas tem uma terceira coisa tão importante. Não existe vitória sem unidade. Abandone a sobrevivência e tenha uma vida contagiante que fará diferença nesse mundo caído. Bom, o que Saul faz? Ele pega 2 bois, corta em pedaços, manda para a nação de Israel toda, e ele diz o seguinte, isso é o que vai acontecer aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Unânimes. Não é meia dúzia. Não é 50. Se nós temos aqui 300 ou mais de 300, 350, são os 350. Deu para entender? Amém? Amém? Não é meia dúzia, não é um grupo, não é isso. Somos nós, tem a ver com a gente, tem a ver com o corpo, é unidade. É todo mundo junto, nós estamos unidos, nós somos uma igreja. Nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor. Nós não fazemos acordos com o inimigo. Nós nos levantamos na força do Senhor e para a glória do nome do Senhor, na nossa unidade, como foi falado na semana passada aqui, a gente faz toda a diferença. Toda a diferença. E é tão gostoso quando a gente vê assim, Deus colocando as mãos sobre as coisas. É tão bom. Você concorda que é bom demais ver Deus encaminhando as coisas? Essa semana a gente teve uma notícia tão bacana, né? Até acabei de, nem compartilhando, mas é muito importante que se compartilhe, né, Hinaldo? E Cláudio, que está aqui também. Esse ano foi um ano de muita bênção sobre nós. A gente deu passo do nosso terreno. E graças a Deus, aí entramos com um processo. Quem foi até o terreno viu que tinha uma mata lá, tem uma mata lá, mas tudo dentro dos conformes, com processo já. Ali é um lugar onde tem muitos moradores, chácaras e tudo mais. E tem que fazer uma supressão dessa mata. E aí foi entrado com um processo, junto de um órgão, CETESB, da CETESB. E foi entrado com um processo. Isso aí dura, depende, né, Cláudio? Um ano e meio, até mais. E essa semana, para a honra e glória do nome do Senhor, em tempo recorde, já foi liberada a nossa área lá. Amém? Glória a Deus. Bênção. Bênção. Agora presta atenção. O que é isso? Poder da unidade.
Irmãos, não é o pastor, somos nós, é o corpo. Não é a liderança, somos nós, é o corpo, nós somos um. E a gente tem que prevalecer, a gente tem que permanecer unânimes. Essa palavra aqui ela é muito forte, você precisa guardar ela no seu coração. Nós precisamos permanecer unânimes, unidos. Deixa nada te atrapalhar não, irmão. Deixa nada te atrapalhar, não deixa a sua própria visão te atrapalhar. Às vezes a gente pensa tanta coisa que quando você se depara com a realidade, você fala assim, nossa, acho que eu viajei muito, né? É normal, tá? Mas, por favor, coloca o pé no chão com a gente e vamos seguir adiante sem olhar para trás. Não existe vitória sem unidade. Abandone a sobrevivência e tenha uma vida contagiante. É isso que vai fazer a diferença nesse mundo caído. A estratégia do diabo qual que é? É levar cada um de nós aqui a sobreviver. Só sobreviver. E Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para ter uma vida contagiante. Final de 2024, você tem que estar assim, pilhadão, irmão. Qualquer coisa, toma uma cápsula de cafeína que a coisa vai lá para cima. Toma um Red Bull que você fica bom na hora. Misericórdia, é o conselho do pastor, sangue de Jesus. Estou brincando, irmão, respira fundo. Não faça isso, faz mal para a saúde. Mas se tiver meio assim, toma um tsunami, é um negócio assim, né? Tem alguma coisa assim. A turma mistura os negócios tudo aí. Misericórdia. Sangue de Jesus. Irmãos, tem conselho que vocês têm que escutar, mas tem outros que vocês têm que, tipo assim, sabe? Ó Deus, tem misericórdia do meu pastor. Ah, Senhor, tem misericórdia daquele homem. Se você escolheu sobreviver, esse não é o meu caso. E eu quero que não seja o seu caso também, no nome de Jesus. Você não vai só sobreviver. Você vai viver o melhor de Deus. E viver o melhor de Deus significa colocar o inimigo para correr. Não tem acordo de paz com ele, não. E se você vê que tem algum irmãozinho com a mão na caneta aí para assinar a procuração lá, a proposta, o contrato com o diabo, você vai dizer, você não vai fazer isso, irmão. O irmão vai chiar com você. Ele fala, você não manda na minha vida. Aí você vai dizer, no nome do Senhor Jesus. Aí você quebra as pernas do irmão. No nome de Jesus, você não vai fazer isso, para o seu próprio bem. Para que o nome de Deus seja glorificado, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque se você escolheu sobreviver, você não vai avançar. 2025 vai ser um ano de mesmice para você. Como diz o povo aí fora, está amarrado, né, irmãos? Não vai ser um ano de mesmice, não. Para nós não vai ser, né? Vai ser um ano extraordinário, no nome de Jesus. Se as pessoas escolhem sobreviver, elas não conseguem fazer diferença. Elas não conseguem nem tocar o coração das pessoas lá para levarem elas aos pés de Jesus. E o máximo que elas conseguem fazer não é andar nem de dedinho dado com Deus. Elas não andam de mãos dadas com Deus, mas elas atrelaram seus dedos ao diabo. E o que eu quero que você entenda é que tudo que o diabo quer é ferir só um olho. É só um, não é mais não. Ele não quer sua cabeça, ele não quer seu coração, é só um olho, só um olhinho só, aí ele ganha o resto. Ele quer tirar a sua visão, o inimigo quer colocar você na fila dos aposentados da fé. Mas existe isso, tem gente que está dentro da igreja e está morto. Não ora mais, não busca mais a Deus, não se importa mais com o perdido, tanto faz como tanto fez quem está lá fora. Não tem um compromisso pessoal de evangelização. A sua vida já não é mais um evangelho aberto, um evangelho, me perdoem, fajuta. É um evangelho vazio, é um evangelho surrado, xoxo, que não vai gerar transformação na vida de ninguém. No nome de Jesus, se você está na fila, pelo menos na fila, dos aposentados ou aqueles que estão querendo se aposentar na fé, eu te peço, sai rapidinho dessa fila no nome de Jesus. Tem mais de Deus para você, tem muito mais de Deus para você, tem muito mais. Pastor, não estou entendendo, como que esse negócio de estar na fila dos aposentados da fé, existe isso? Irmãos, dá uma olhadinha, observe. Se existe uma situação que, aos nossos olhos, como a Sol colocou hoje aqui em algum momento, é considerado impossível,
Aquele que já está meio que aposentadão na fé, ele vai dizer assim, é assim mesmo. Não vai dar certo mesmo, esse negócio é assim, já está consumado, o caso já está consumado, acabou, é o fim. Vamos pensar numa pessoa que está enferma, está doente, uma pessoa que está num estado de morte. Aquele que é o aposentadão na fé, que já descansou sua fé, que já não está nem querendo mais guerrear, ele vai dizer assim, não, Deus já cumpriu a missão na vida dessa pessoa. Senhor, já pode recolher. É aquela oração, sabe, que não tem mais fé. Não tem mais a crença, não tem mais, Deus, eu sei que o Senhor pode restaurar. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, existem situações que Deus pode sim restaurar. Existem coisas que Deus vai dizer para nós, só que nós precisamos entender que não é aquilo que Ele quer fazer, uma situação de cura. Nós vamos ver a vida do profeta Eliseu, no finalzinho dessa pregação. A Bíblia diz que Eliseu ficou enfermo e aquela era a enfermidade que ele iria morrer. Então, assim, a vontade de Deus já estava definida. Mas de verdade, enquanto há vida, enquanto há esperança, a gente precisa crer. Não existe relacionamento que tenha terminado se existe fé. Está às vésperas de uma situação de dissolver um casamento. Nós continuamos acreditando, nós continuamos declarando, nós continuamos crendo, dizendo, Senhor, reverte tudo isso. Exceto por situações que possibilitariam isso, biblicamente falando. Aí eu acho que a pessoa está desimpedida, se ela quer seguir a vida dela, segue. Do contrário, nós continuamos declarando, Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura, Deus levanta, Deus faz a obra, Senhor transforma, Senhor muda em nome de Jesus. Está dando para entender? Agora, quem já está na fila da aposentadoria da fé, e deixa eu te falar uma coisa, não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade, porque às vezes você encontra na jornada gente que é nova na fé, mas que já está esmorecido. Misericórdia, misericórdia. Você pega alguém que às vezes já é mais experiente, que tem lá 20, 30 anos de evangelho, e que também está capenga, está indo aos empurrões. Misericórdia. Esse é o seu caso. Eu te convido hoje a sair dessa fila. Porque sabe qual é o problema? Ali atrás tem um contrato para ser assinado. E é o inimigo que está lá. É o acordo. Lembra do acordo, do começo dessa mensagem? Então, é o acordo, é isso que ele quer te fazer. Ele quer te tornar um inoperante. Ele quer te tornar um ninguém. E eu declaro, não é porque eu declaro através da minha palavra não, mas eu declaro pela autoridade do nome de Jesus e pela palavra de Deus, que no Senhor você já é mais que vencedor. E no Senhor, o Senhor te faz mais que vencedor. Você não é vencedor na força do teu braço, você é vencedor porque você se submete a Deus, porque você se rende a Deus, e porque você crê que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Ele é suficientemente capaz para te segurar pela mão e te dizer, filho, eu te capacito, eu te encho com o meu Espírito Santo, e o Espírito Santo então, quando se apodera do nosso coração, nós nos levantamos na força do Senhor e fazemos a diferença, e conseguimos então contagiar, tocar, juntar pessoas, juntar corações no propósito de exaltar o nome do Senhor. É isso que Deus quer. Quem Deus está chamando nessa noite, meus irmãos? Quem é que Deus está chamando? Quem de vocês o Senhor está conclamando? Quem de vocês o Senhor está dizendo, ei, eu estou te separando como missionário, eu estou te separando como um pastor, eu estou te separando como evangelista, eu estou te separando como mestre para ensinar as pessoas. Quem é que Deus está chamando? Ei, no nome de Jesus, se coloca na brecha, se levanta na força do Senhor, se levanta na força do Senhor. O diabo quer que você continue naquela fila, mas você não vai permanecer nela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o seu acordo é de paz com o Cordeiro. Queridos, por último, uma atitude contagiante que Deus espera de nós é que avancemos com fé. Nós precisamos aquecer a fé no nosso coração. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá.
E eles disseram então aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. O inimigo perdeu, porque alguém cheio do Espírito Santo se levantou e conseguiu motivar o coração do povo para se unir em torno de um propósito de libertação, que é um propósito maior. Eu declaro os jovens dessa cidade sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, os adolescentes sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, as crianças sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, os homens e mulheres dessa cidade, jamais experientes, sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro os anciãos dessa cidade sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. E acima disso, eu declaro que você vai ser o agente para que isso aconteça. Você não entendeu. Eu declaro aqui hoje que você vai ser o agente para que isso aconteça. Você vai levar vidas aos pés do Senhor, você vai libertar pessoas pela autoridade do nome de Jesus, você vai tocar corações, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te levar além, você vai olhar para trás e vai ver pessoas sendo tocadas a partir da sua oração, você vai ver pessoas sendo curadas quando você orar no nome de Jesus. Crê, meu irmão, em nome de Jesus. O poder do Espírito Santo já é sobre a sua vida, ele já foi derramado. Pastor, mas está meio apagado o negócio, está meio apagado. No final nós vamos orar então. E você vai ferver. Você vai incendiar, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos pedir que o Espírito Santo venha, renove. Se Ele quiser tocar, você vai tocar. Se você tiver cair no poder de Deus, você vai cair no poder de Deus. Mas você não vai ficar simplesmente assim. Ah, não é comigo. Não, se é com você, Deus sabe o que quer trabalhar. Agora eu só vou pedir uma coisa para você. Se Deus te conclamar, se Deus te chamar para vir aqui à frente, você só vai vir se você de fato entendeu bem aquilo que Deus quer fazer. E tem mais uma coisa, você não vai vir de qualquer jeito, você vai vir aqui para frente na certeza de que transformações precisam acontecer na tua vida. Vamos lá, deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer para você. Não basta eu sair do meu lugar e vir aqui à frente, alguém impor as mãos sobre a minha vida e eu sentir o poder de Deus, a ponto de até cair na presença do Senhor. Como a gente vive aqui. Nós temos liberdade aqui nessa igreja. Graças a Deus. Ou você começar a orar em línguas, ou você sentir um calor, um fogo na tua vida, tão intenso, vindo da parte do Senhor. A questão é, presta atenção no que eu vou te falar, é o que isso vai gerar. Não é cair, irmãos. Não é sobre cair, não é sobre sentir um frio, não é sobre sentir, é também sobre sentir algo forte, poderoso, tão poderoso, que abala o nosso coração, toca a nossa vida emocional. Quantas vezes eu fui tocado pelo poder de Deus, eu não conseguia parar de chorar, mas a questão é, o que isso fez na minha vida depois? A primeira coisa que deve acontecer, depois da gente ser tocado pelo poder de Deus, é a gente ser, sabe, tocado de uma sede tão grande, tão grande, tão grande, por uma santificação que é algo extraordinário. Então, sua vida, ela precisa, a partir do momento que você é tocado, se abrir para receber transformação. Você conhece a si mesmo, você se conhece, você conhece o seu próprio coração. E você sabe que precisa ser tocado na tua vida, transformado na tua vida. Então, depois que você é tocado pelo poder de Deus, essas mudanças elas começam a acontecer. Agora, de verdade, se é cair por cair, não tem nada a ver com Deus. Não é sobre cair no poder de Deus. Não é sobre sentir um fogo. É sobre se permitir que Deus complete a sua obra na nossa vida. Saul estava nessa pegada aqui ainda, graças a Deus por isso. Pena que ele perdeu a visão. Podia ter sido o maior rei de Israel, irmãos. O primeiro rei de Israel. Ele podia ter sido o melhor rei da nação, mas não foi. Não foi. Porque depois disso aqui, Satanás já contamina o coração dele, ele vai começar agora daqui a pouco perseguir a Davi, ele vai começar a fazer besteira. Então, isso aqui para mim é um alerta.
Como é que alguém cheio do poder do Espírito Santo, que leva Israel para uma grande vitória, agora está andando na contramão de Deus? Para mim é alerta, e para você? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Por isso que eu disse, agora traz nessa palavra. Você recebeu palavra profética de Deus, você recebeu instrução do céu, você recebeu direção, Deus veio, Deus apareceu de alguma forma, em sonho, em visão, sei lá, não sei de que jeito, mandou um anjo, eu não sei. Você sabe, se você tem palavra profética, você sabe. Aí você se engaja na missão e você vai seguindo. Pensa em Saul, desse jeito, tocado por Deus, recebido palavra profética, ungido, capacitado para fazer o mais de Deus, cheio do Espírito Santo para levar Israel à libertação dos inimigos. E daqui a pouco, olha para tudo isso que Deus fez e simplesmente diz, não quero mais saber disso aí não. Deixa o orgulho entrar no seu coração, começa a fazer besteira, e sabe o que é pior? Achava que estava certo. E sabe o que é pior? Achava que ia ser abençoado. E sabe o que é pior? Começou a viver como um cínico. Sabe por que cínico? Porque ele dizia assim, quando via que Deus estava ali com a mão dele estendida, preservando a vida de Davi. Ai, puxa vida, por que eu pensei em fazer isso contra ele? Daqui a pouco, o que Saul estava fazendo? Tudo igual. Não mudava o coração. Cinismo. Satanás tinha cegado o coração dele. Sabe por quê? Porque depois disso aqui, infelizmente, ele vai botar sua mão na caneta e vai assinar um acordo com o diabo. A Bíblia diz que da parte de Deus um espírito maligno sobre a vida de Saul. Não foi porque Deus queria que isso acontecesse, não. É porque as atitudes dele fizeram com que Deus agisse. As pessoas desejam ter uma vidinha religiosa bem legal, isso é sobreviver, irmão. Tem muita gente que se satisfaz com muito pouco, mas muito pouco mesmo. Muitas pessoas se satisfazem em conviver com as propostas do inimigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Se tem muita proposta do diabo chegando na tua mesa, é porque está faltando oração para você. Entra um dia, tem uma proposta, você sabe que é maligna. Graças a Deus, Deus te dá discernimento. Mas você sabe, mas o negócio vai cair na mesa lá. Uma, duas, passa 2, 3 dias, outra, passa mais 5 dias, outra. É o mês inteiro, tem umas 50 propostas. Irmão, está faltando oração. Pede para Deus botar para correr antes de chegar na sua frente, no nome de Jesus. Veio por um caminho, mas tem que fugir por 7. Nós temos que preservar as nossas vidas em oração. E como é que a gente preserva? Deus, me livra das investidas do maligno em nome de Jesus. Amém? Deus me livra das investidas do maligno. Irmão, você vai ver que as propostas já não vão mais aparecer. Se você tiver afinadinho com o céu, ou pelo menos quando chegar lá na porta assim, você já só faz assim com a mão, ó. Vaza. Não vai nem chegar na sua mesa. Você só faz assim, ó. Vaza. Vai. Queima o chão. Não vai chegar, você vai ver. Amém? Amém. Toda aliança com o diabo tem um alto custo. Lembre-se disso todos os dias da sua vida. Toda aliança que é feita com o inimigo tem um alto custo. Ele nunca vem para perder, não. E o desejo dele é pegar só um olho. Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora para fechar essa palavra. 2 Reis, capítulo 13. A gente vai ver um momento da história onde um rei quase foi totalmente abençoado. E eu quero dizer que Deus não te chama para ser quase abençoado, Deus te chama para ser completamente abençoado. Amém? 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 14. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, peça socorro por irmão, ou grite CTM, que daí a Lu corre aí para te ajudar, o Hinaldo, Solange, os professores. 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14.
Ora, presta atenção nesse texto, eu vou abrir um parêntese aqui agora, tá? Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Para um pouquinho a leitura aí, olha para mim aqui. Crente fica doente. Está aqui uma prova, esse aqui era um tremendo de um homem de Deus. E crente morre de enfermidade também. Tá? Tudo bem, gente? Então, essa conversa de que o crente não fica doente, não pode ficar, é só determinar que tudo está resolvido, é papo furado. Certo? A gente não cai nessa, tudo bem? Em nome de Jesus. Não quer dizer que você não vai orar, não vai declarar e não vai pedir a cura. Isso tudo a gente faz. Mas ele estava doente e ele morreria dessa enfermidade. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco com as suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para a leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Agora preste atenção. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Não era para ter parado. Observe, o homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruir completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera e guerrear. E quando você vai ler o término da história, é isso que acontece. O que eu quero dizer para você é que hoje o Senhor te chama não para dar um golpe no chão, com toda a sua fé, mas para dar 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque a vitória é tua, no nome de Jesus. E eu te convido a se levantar na força do Senhor hoje, e no nome de Jesus, desejar, primeiramente, ser cheio do poder do Espírito, para que o Senhor tenha espaço na tua vida, para que você tenha, a partir desse enchimento do poder de Deus, uma atitude contagiante, em nome de Jesus. Amém?